Muito bem, já está gravando. Então, sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. E hoje a gente vai falar sobre o arcano da torre, né? Que muita gente sente medo. Deixa eu só ler aqui. O Gustavo falou sim. E também a Avril Lavigne, é assim que se fala? Também, uma vez recebeu a notícia que o avô faleceu no backstage do show, tadinha. Pois é, exatamente. É, quando a gente vê aqueles momentos, enfim, a gente vai conversar mais sobre isso, sobre a natureza, né? Bom, gente, começando como a gente sempre começa, né? Quando vocês olham só para a imagem do arcano da torre, o que que chama mais a atenção de vocês e o que que vocês entendem dessa imagem? Quem gostaria de começar? Então, o que mais chama atenção ali é a questão do raio destruindo a torre, né, derrubando a coroa, que eu interpreto de dois sentidos. É como bem a questão da Torre de Babel, que é uma Uhum, questão de um ego que foi sendo construído por esses dois personagens, tanto que um apresenta ser homem e outro mulher, né, apresentando a polaridade, ambos construindo esse ego e vindo uma intervenção divina e derrubando essa coroa. Tipo, não, você já se edificou demais, é hora de voltar para a estaca zero. E outra questão também é que, pelo menos olhando dessa direção para a torre, ela não tem porta. Então dá a entender de que eles estavam construindo essa torre ou foram presos nessa torre. E veio uhum, uma intervenção divina e libertou eles, seja do ego, seja de realmente uma prisão onde eles estavam. entendi, muito bom. O Léo colocou aqui a segurança sendo destruída. Muito bem. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Se não quiserem abrir o microfone, gente, lembre-se que eu posso ler, tá bom? O Gustavo colocou aqui. Tem a mesma letra hebraica ao redor que na carta da Lua. Não tinha reparado antes. Sim, geralmente quando eles querem representar o fogo, como as fagulhas de fogo, eles usam a letra Yod, né? Então isso aí é representando de que, bom, tá sendo tudo destruído, inclusive tem alguém pegando fogo. E faz referência ao teu perfil no Instagram. Ah, Centelha. sim, centelha de fogo, a letra Yod. Bom, mais alguém? Muito bem, então. Bom, vamos lá, gente. Vejam bem, essa carta que vocês estão vendo é a carta da torre, beleza? Em alguns tarôs vocês vão encontrar um nome um pouco variado, só para ter uma ressalva maior. Vocês vão encontrar, por exemplo, a torre demolida, só para ressaltar que ela está sendo destruída, ou a torre atingida por um raio, para fazer justamente referência não apenas a esse aspecto de destruição, mas esse raio que, inclusive, o Mateus mencionou, é um raio que tem essa referência a uma natureza divina, é de origem divina, tá bom? É, inclusive, como o próprio Mateus mencionou, essa torre ela é uma referência à Torre de Babel, né? Que, segundo o mito, se fala que ela faz parte da ideia de que o ser humano tentou alcançar a divindade, né? Tentou alcançar o reino dos céus. Inclusive, vocês veem que essa torre ela estava, em certo sentido, até mesmo coroada, né? Fazendo justamente referência a esse processo de divinação. Só que vem a divindade e interrompe esse processo, destrói esse processo, tá bom? Inclusive, uma coisa curiosa para vocês saberem é que a letra hebraica que faz referência a esse arcano, que se não me engano fala Pé, que é essa letra que vocês estão vendo à esquerda do número, tá bom? Essa letra, ela tem como referência a língua, tá bom? E aí você tem no mito da Torre de Babel, né, de que não foi um raio que atingiu a torre,
Na verdade, foi Deus criando as línguas. Foi Deus criando os diferentes idiomas e assim fazendo com que aquela torre, que antes era uma reunião da humanidade e todo o conhecimento em um único lugar, fosse corrompida pelos diferentes idiomas. Então, os seres humanos não podiam mais se comunicar entre si, houve divergência e assim separação e destruição, tá bom? Então, tem essa curiosidade maravilhosa que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre esse arcano, né? E vejam bem, o que a gente olha quando olha para a imagem da torre? A gente vê o seguinte, existe, obviamente, essa torre, né, muito construída, muito sólida, e, curiosamente, ela está sobre um abismo, né? Esse abismo em si é onde ela já está se erguendo. Ela era coroada, mais uma vez, e vocês veem que ela é atingida por um raio. E aí, no momento que ela é atingida por um raio, ela perde essa coroa, ela começa um incêndio, e esse incêndio faz com que certas pessoas saltem da janela, né? E acabem caindo nesse abismo. Só para deixar bem claro para vocês, tá bom, gente? Tem gente que gosta de fazer referência à Carta da Torre no sentido de que da torre pode sobreviver alguma coisa. Não, tá? Esqueçam isso, excluam isso da cabeça de vocês, tá bom? Por que eu digo isso? Por que eu aconselho vocês fazerem isso? Porque a torre, ela é um arcano governado por Marte. E a gente já viu Marte algumas vezes aqui na roda de conversa. Marte é aquela energia marcial bruta que a gente já viu até mesmo um pouco diluída, tá? A gente viu. Ai, é até o arcano, né, Gustavo? Ou não? Eu acho que é da Vicky. É, eu acho que é da Vicky. Mas enfim, voltando. A gente viu que. Ah, é o arcano do mês! Parabéns! Que maravilhoso! Ai, ai, ai. Coitado. Bom, a gente viu a energia de Marte sendo diluída em alguns outros arcanos, tá bom? A gente viu a energia de Marte aparecendo em alguns outros arcanos, como, por exemplo, o arcano do Imperador, tá bom? Porque o arcano do Imperador é governado por Ares, né? Que, por sua vez, é governado por Marte. E a gente viu essa energia de Marte sendo diluída de uma certa maneira no arcano da morte, que é regido por Escorpião, né? Mais um signo que é governado por Marte. Então, se vocês fizerem, inclusive, essa relação, vocês conseguem entender que tanto no arcano do Imperador quanto no arcano da morte, a gente tem um incentivo para que aconteça uma mudança. Você é incentivado a se movimentar e estimulado para isso, tá bom? Inclusive, né, a gente teve... Foi ontem? Enfim, foi ontem ou antes de ontem, a gente teve um diálogo no nosso grupo sobre como o imperador seria se ele fosse a sombra de alguém, né? Falando inclusive sobre esse fogo que queimaria na pessoa e faria ela se movimentar, ela querendo ou não, porque ela sabe que ela pode, né? Ela teria esse fogo interior em si. Mas bem, vejam bem, de uma certa maneira, a energia de Marte se apresentou nesses arcanos, beleza? Beleza. Aqui ela tá bruta, tá? Aqui Marte, ele está praticamente dizendo, agora você não tem escolha, tá? Então, a torre, ela aparece justamente com esse forte símbolo de destruição, tá? É uma destruição total. É uma morte sem escolha e sem controle, tá bom? Aproveitando, né, o hype, momento propaganda, que eu vou aproveitar aqui. Gente, não se esqueçam que agora que chegamos no mês de setembro, tá havendo agora o curso completo de tarô, onde eu abri 2 turmas, uma quarta-feira, outra sábado, ainda está aberta. E quem quiser participar, vão ser 4 módulos e vai ser toda uma jornada
vai ser praticamente uma jornada completa com o tarô, porque quando a gente trabalha o tarô, a gente tem que trabalhar ele de uma maneira totalmente integrativa, então envolve a questão da gente estudar tarô, mas também a questão da gente trabalhar o tarô de maneira divinatória, de maneira iniciática, de maneira terapêutica, inclusive como o Léo mencionou outro dia, né, numa das aulas do curso. E esse processo, né, ele vai continuar, de novo, abarcando totalmente aquilo que a gente pode entender como a natureza do sistema do tarô, tá bom? E aí, né, vai ter toda a questão do material de apoio que vocês vão receber, inclusive, né, é uma das minhas metas fazer com que vocês consigam saber tanto sobre o tarô, que vocês consigam realizar a tarefa que se espera de uma pessoa que saiba tarô, que é ela ser capaz de construir o seu próprio tarô de maneira que ela ainda consiga preservar a natureza dos arcanos, né? Porque ela entende muito bem o que eles querem trazer. Bom, E a primeira aula foi top, tá? Só avisando. que bom. Bom, voltando aqui, aí tudo bem. Nós temos então essa energia que é simplesmente energia de destruição, a energia de Marte aparecendo para vocês. Tudo bem? Não se esqueçam que essa energia, apesar de ser destrutiva, não deixa de ser uma energia divina. Esse raio que atinge a torre é realmente uma referência a esse raio divino que vem do reino dos céus, vem da própria divindade e que ela destrói literalmente as estruturas e os limites que o ser cria. Podemos falar, beleza, de limites de corpo, realmente a torre causando limites no sentido de destruição corporal, destruição física, podem entender assim, tá bom? Mas ela também destrói no sentido psicológico, no sentido da vida, no sentido cultural, quebrando certas barreiras e fazendo com que aquilo que deve cair vai cair de qualquer jeito, tá bom? E aí uma outra ressalva para vocês entenderem muito bem essa intenção divina, como se realmente a energia de Marte fosse a lança e a espada da divindade, sendo usada por ela para causar essa destruição e justamente esse movimento que precisa acontecer. Vejam bem, esse raio, ele não é feito dessa maneira à toa, tá bom? Esse raio, ele é uma referência à espada flamejante. Quem já passou por momentos de estudo bíblico vai se lembrar, por exemplo, dessa espada aparecendo depois da queda, né? Depois da queda de Adão e Eva do Jardim do Éden, e ela estando posicionada no leste do Jardim do Éden e impedindo que eles atravessassem e, inclusive, mais do que... Alguém entrou? Rafael? Oi, Rafael. Não sei se consegue ouvir a gente, mas enfim. Essa espada flamejante, ela acaba cercando o paraíso, impedindo que Adão e Eva voltem para o jardim sem passarem por redenção, né? Então, a espada flamejante é posicionada juntamente com os querubins, né, como a gente conhece, né, os animais querúbicos, o leão, o boi, o homem, ou Adão, ou o anjo, às vezes como é referido, e a águia, tá bom? Os querubins, eles são posicionados, inclusive seguindo a sequência do nome divino, que é Yod-Heh-Vav-He, que é Jeová, tá bom? Então, faz justamente referência a esse poder marcial que a divindade tem, tá bom? E uma coisa também que é uma curiosidade para vocês saberem é que essa natureza, né, da espada flamejante, ela inclusive é a natureza que se tem origem, vamos dizer assim, das espadas cerimoniais. Elas são usadas para isso, tá bom? Enfim, diante disso tudo, vocês conseguem ver que então existe
toda uma natureza destrutiva causada pela torre. Essa destruição, tá? Ela pode ser entendida de algumas maneiras. Eu lembro que eu conversei com vocês sobre isso no grupo, né? Por que que o diabo, ele vem antes da torre, certo? E aí eu pergunto novamente para vocês, por que que vocês acham que o arcano do diabo, ele vem antes da torre? Como é que acontece esse processo de um passo para o outro? O que que aconteceu? O que que vocês entendem que aconteceu? Bom, eu vejo da seguinte maneira. É que o diabo, ele vem pela questão de, tipo, tentar a gente, mas no sentido de ver se você ainda se mantém fiel à sua essência. Então, tipo, ele vai ficar te testando pra ver se, tipo, eu não gosto de mentir. Vamos ver se você não gosta de mentir mesmo. E, assim, inúmeras situações. Mas ele faz isso pra você não ter que passar por pra você ter uma chance, assim, com uma morte também. É como se fosse, tipo, uma segunda chance pra você, tipo, se você agora não decidir encerrar certos ciclos, se você decidir não iluminar certas sombras, você vai cair do cavalo. Você vai quebrar a cara e é isso. Sim, muito bom. Alguém mais gostaria de comentar? Pode, se quiser, discordar do Matheus, tá, gente? A gente aqui é advogado do diabo, mas também não defende ele o tempo todo, não. A gente gosta de debater aqui. É, o Gustavo falou aqui. Eu imaginava como se fosse o diabo que nos leva a construir a torre, plantando ilusões e nos tentando a nos proteger no lugar de enfrentar nossos problemas. Não tá errado, Gustavo. Pode ser exatamente isso. Tá bom? É um jeito de entender muito bom, tá? Meio que faz sentido com o que eu falei também, o que o Gustavo falou. Porque, tipo, ele vai falar, construa essa torre. Você vai ficar numa zona de conforto, você vai ficar bem tranquilo aqui. Pra ver se você Sim, realmente vai construir essa torre ou não. exatamente. Uma outra maneira que vocês também podem entender, se o diabo ele acaba aparecendo para a pessoa como uma sombra e ele acaba fazendo com que a pessoa mergulhe cada vez mais nas sombras, tem pessoas que isso é um processo muito mais doloroso. É como se a pessoa encolhesse, né? Se ela se sentisse cada vez mais poluída, cada vez mais suja, cada vez mais corrompida. E aí aparece justamente a energia da torre como se fosse uma interrupção desse processo. O raio de Deus aparece destruindo essa torre de sombra, de poluição que a pessoa criou ao redor dela, para dizer: aqui já chega, já tá bom. Enfim, uma outra maneira de vocês entenderem, tá bom? É que em alguns tarôs, também como o tarô de Crowley, né, o tarô de Thoth, esse raio divino, ele tá saindo de um olho. E o olho é Rahim, que é, inclusive, a letra hebraica do diabo. Então, fala muito dessa coisa, realmente, do... Tá dando Tá travando? Ah, tá. Consegue me ouvir direitinho? Uhum. É bem, de vez em quando dá umas travadinhas. Bom, é só para vocês terem uma referência de que a energia do diabo ele está causando, de uma certa maneira, a destruição dessa torre. Seja nesse aspecto de criar a torre e ela precisar ser destruída, ou ele mesmo atacar a torre. Tá bom? Isso é um detalhe. Um outro detalhe até interessante de vocês verem, mas aí eu não vou entrar muito a fundo disso, é a questão numerológica que vocês podem fazer com o arcano, tá bom? O arcano da torre é o número 16. Se vocês fazem, né, a divisão desse número, 1 mais 6 igual a 7. O número 7 é o arcano da carruagem. É o príncipe conquistador. É aquele que avança e quer conquistar o reino. Então, de uma certa maneira, você tem a influência do príncipe, né, dessa coisa de conquistar, como se ele fosse um soldado do seu pai e da sua mãe querendo conquistar o mundo. E uma outra coisa interessante é que o arcano da carruagem, ele é do signo de Câncer, enquanto que o arcano do diabo,
que é o seu oposto, né? Porque ele é do signo de Capricórnio. Então, enfim, não vou entrar em muitos detalhes disso, mas bem, vocês conseguem entender, vou tentar falar de maneira mais positiva, porque o Gustavo está com o arcano da torre como o arcano do mês. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Suave. Não entendi o quê? Falei, tá suave. Tá suave, né? Tá tranquilo. Pode Assim, ó, bagaçar, né, Gustavo? Pode arrombar eu, logo. eu lembrei do meme da tia do Homem-Aranha naquele filme lá que ela tá rezando, de repente explode a janela. Sabe o que eu lembrei, Matheus? Diga. Da passiva que comeu feijoada. É a torre, rapaz. Nossa, meu. Você nunca vai esquecer disso, né? Mas é a torre, entendeu? É inevitável. É... O Gustavo colocou aqui, morrer todo mundo vai. Mas bem, o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Tentar positivar mais. Vejamos. Vejam bem, o que a torre então ela faz? Ela tem essa questão de destruir em si aquilo que está limitado, aquilo que tem limite, tá bom? E eu acho que eu falei inclusive sobre isso num vídeo que eu fiz para a rede social. A torre faz isso justamente porque esses limites não devem acontecer, tá bom? Se esses limites acontecem, se a pessoa acaba ficando com esses limites, acaba ficando com essa solidez justamente durante o caminho, ela, primeiro, ela não chega na carta da estrela, porque a carta da estrela fala muitas vezes de uma energia que está muito além de nós, fala muito de uma energia coletiva e, obviamente, o coletivo, ele vai muito além do indivíduo. E o processo da noite escura da alma, quando chega em seu ápice, e aí é quando ela é mais apresentada no tarô, que é no arcano da lua, se torna muito mais difícil, muito mais doloroso, tá bom? Sendo muito honesto com vocês. Porque você tem não apenas a pessoa sendo vislumbradas por sombras e fantasmas, de uma certa maneira, onde você tem no arcano da lua, mas a pessoa, ela está de uma certa maneira enrijecida. Então ela não consegue se libertar dessa torre de fantasmas que ela criou. É como se fosse ainda mais doloroso do que deveria acontecer, tá bom? E aí tem toda essa questão da torre, ela derrubar realmente aquilo que deve ser derrubado, né? Então, se tiver que cair, cai, né? Cai de qualquer maneira. Essa é a melhor recomendação que eu dou para vocês sobre a carta da torre. Quando a carta da torre ela aparece sobre uma questão, não briga com ela, tá? Aceita que vai cair, liga, foda-se, entendeu? É Que nem o aquela, Gustavo falou, morrer todo mundo vai. Fala. é aquela questão de, tipo, já planejar o que vai fazer depois que cair a torre, não tentar evitar que ela caia. Exatamente. Ele colocou aqui, às vezes a torre ia escorregar num pombo no dia de Vênus. Sim, Gustavo, realmente. Bom, gente, sem querer entrar muito mais no assunto, né? Mas ficando apenas com o essencial, o Léo colocou alguma coisa aqui, peraí. Saber que a torre vai cair e saber lidar com isso. Léo, sim. Mas às vezes a pessoa nem sabe. Bom, enfim. Passando agora então